Woodhouse, bela, inteligente e rica, com um lar confortável e uma natureza alegre, parecia reunir algumas das melhores bênçãos da vida e viver há quase 21 anos no mundo com muito pouco a afligi-la ou irritá-la. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Gabi, você está no Tagarelando e hoje eu tenho o prazer de conversar um pouquinho, de dar alguns detalhes pra vocês, mas sempre sem spoilers, sobre esse livro, gente, que foi escrito há mais de 2 séculos e ainda tem muito a falar, a transmitir pra nós, leitores. E vamos conversar então sobre Emma, da querida Jane Austen. Acredito que muitos aqui já ouviram falar sobre essa autora, é uma das minhas autoras favoritas e aqui no canal você encontra alguns vídeos já resenhados sobre os livros que ela escreveu. Ela não tem, assim, uma grande coleção, né, de livros publicados, porque ela infelizmente morreu muito jovem, com apenas aí 40 e poucos anos. Mas tudo o que essa mulher escreveu, eu te garanto que está aí, ó, canonizado até os dias de hoje, porque dentro da simplicidade da escrita dessa autora, das histórias, dos enredos que ela traz, ela comunica conosco muitas coisas importantes e muitas verdades universais, e que por isso que a gente sente que esse livro poderia ter sido facilmente escrito há bem menos tempo. Falando especificamente de Emma, ele foi publicado em 1815 e com muita relutância e uma certa ironia foi dedicado ao príncipe regente da época, o George IV, que gostava muito, né, dos romances da Jane Austen, embora ela criticasse bastante em seus livros, em suas histórias, a aristocracia britânica daquele tempo. E essa história daqui, gente, dentre todas as que a Jane Austen escreveu, é talvez com a personagem principal mais irritante, vamos dizer assim. Eu confesso pra vocês que eu nunca tive muitos problemas pessoais com a Emma, não. Eu sei que muitos leitores por aí têm, não gostam dela, acham ela uma personagem super arrogante e tudo mais. Mas, gente, eu li aqui pra vocês o início do livro. A primeira citação que eu fiz aqui no vídeo foi o início desse livro. Então, de cara, o leitor já é apresentado a essa personagem que leva, né, o título do livro, que é aí uma mocinha jovem, rica, mimada, que tem aí muitos privilégios e vive na condição, né, num status social, vamos dizer assim, elevado para sua época. A vida da Emma consiste basicamente em cuidar e administrar ali a propriedade que o pai dela possui, mas o pai dela já é um senhor, né, que é hipocondríaco, então é um personagem extremamente caricato e engraçado aqui, né, nessa trama, nessa história. E aí as obrigações da Emma são basicamente fazer companhia a seu pai, que ela ama e estima muito, e manter o seu status social ali na região remota onde eles vivem, por meio da convivência que ela tem com as pessoas daquela região. Portanto, a Emma não vê necessidade de se casar como era próprio as moças, né, daquele tempo, que elas só conseguiam ter certa independência quando elas se casavam, né, quando elas recebiam aí a renda do marido, a proteção do marido e tudo mais. Porém, a Emma já tem tudo o que ela precisa. A sua mãe faleceu quando ela era menor e a sua irmã mais velha já se casou. Então, basicamente, ela sabe que ela é quem é a senhora de Hartfield, que é o nome da propriedade onde ela e o seu pai moram. Então, gente, vamos dizer que a Emma vive aí essa vida bem banal, né? Bem fútil, bem sem grandes acontecimentos, e ela tá muito de boa com isso, na verdade. Mas ninguém é de pedra. Então, pra ela se distrair, pra ela ter, né, algum ânimo nessa vida, ela acaba decidindo dar uma de casamenteira. E essa vai ser, assim, a grande trama, eu diria, dessa história, porque muita coisa vai acontecer por causa dessa decisão dela, e ela vai se embananar toda, ela vai acabar confundindo muito as coisas e criando problemas pra quem ela não gostaria de criar. Mas ao longo dessa história, né, a personagem vai crescendo bastante. A Emma é extremamente inteligente, sabe? Ela é diferenciada, ela recebeu uma educação diferenciada e ela por si só tem um temperamento, tem uma sagacidade, sabe? Que é diferente, que é mencionado aqui na história, não por ela, mas por outras pessoas que reconhecem essas características dela. Eu diria que ela não é tão arrogante assim como alguns pensam, alguns veem, né? Pelo menos essa é a minha visão, né, obviamente, mas desde o começo
eu percebi que ela simplesmente era uma garota meio fora da realidade, assim, sabe? Ela não tem muita noção do que é uma vida comum, porque a vida dela nunca foi comum, sabe? Ela sempre teve muito acesso a muitas coisas e ela sempre foi inteligente, então, pra ela é simplesmente assim. E ela não entende como as coisas podem ser diferentes, sabe? Pra ela, uma pessoa que tenha menos condições do que ela, menos sagacidade até, né, do que ela, é uma pessoa inferior, que, sei lá, que precisava de algo a mais. E não quer dizer que isso não seja verdade, mas assim, a forma como ela olha pra isso é meio estranha, assim, sabe, no início do livro, até que ela vai entendendo que, olha, é um processo, ninguém nasce perfeito, ninguém tem as mesmas condições que ninguém, sabe? Somos pessoas diferentes e a gente precisa saber lidar bem com isso. E aí entra o que eu diria que é o tema mais importante, que a gente mais vê a Jane Austen realmente tecendo aqui nessa história. O tema dos relacionamentos. Esse é um livro que fala sobre relacionamentos e ele fala muito sobre isso em diversos aspectos, de diversas formas. Relacionamentos familiares, relacionamentos com vizinhos, relacionamentos com amigos, relacionamentos até com inimigos e, é claro, relacionamentos amorosos. Antes de falar um pouquinho melhor sobre isso, eu queria dizer que aqui a gente, de fato, vai ter o que já é próprio dos livros da Jane Austen. A gente não vai encontrar aqui uma história super mirabolante, cheia de reviravoltas e de grandes acontecimentos. Não, é um livro, digamos, pacato, sabe? Que vai falar muito da vida ordinária, da vida comum daquela sociedade naquele tempo e trazendo sempre, né, ironias e muitas reflexões sobre a forma como as pessoas agem diante de determinadas circunstâncias, é claro, ou como as pessoas até deveriam agir. O que é mais incrível, né, nos livros da Jane Austen é isso que eu falei pra vocês, que eles trazem reflexões sobre a humanidade, ok? Os personagens aqui, eles são muito palpáveis, eles são muito reais, muito humanos, como nós somos. E é por isso que esse livro, mesmo tendo aí quase 210 anos, né, praticamente ano que vem vai fazer 210 anos da publicação desse livro, ele continua sendo extremamente atual para as nossas reflexões e para as coisas que a gente consegue aprender a partir dessa história. O primeiro princípio que eu quero ressaltar aqui pra vocês, que eu consegui aprender aqui, né, extrair dessa história, foi sobre a importância de nós analisarmos as pessoas. Mas analisar é diferente de julgar. E isso é uma coisa que a Emma acaba aprendendo a fazer nesse livro. Isso, gente, isso aqui que eu tô dizendo pra vocês são coisas que eu extraí da leitura, tá bom? Não é que a Jane Austen pegou e escreveu um tratado sobre isso. Não. É tudo ali, ó, na sutileza da história. E é por isso que o livro é tão incrível, tá? Já adianto isso pra vocês. Mas então, aqui a Emma pondera muito sobre as pessoas com quem ela convive. No início do livro, um dos grandes parâmetros que a Emma utiliza para avaliar as pessoas é, de fato, o status social. Ela olha muito para a posição que aquelas pessoas ocupam na sociedade, ou seja, para a renda que essas pessoas têm, e ela utiliza isso para norteá-la. Conforme a história vai se desenrolando, a gente vai entendendo junto com a Emma que esse não é aí um dos melhores parâmetros para nós observarmos as pessoas, avaliarmos as pessoas. Mas quais são bons parâmetros? Observar as posturas, as ações e, por meio disso, buscar entender o caráter dessas pessoas, né? Quem elas demonstram ser é compatível com quem elas de fato são. Eu acredito que é uma coisa importante pra gente se questionar a respeito das pessoas, principalmente pessoas com quem a gente quer ter um relacionamento mais íntimo, né? Estar mais perto. Isso é algo extremamente relevante para a nossa própria saúde, né? Hoje tanto se fala de saúde mental, mas não se fala de estabelecer boas amizades, estabelecer amizades e relacionamentos com pessoas que de fato agreguem, né, na sua vida. E vemos por aí pessoas extremamente frustradas o tempo todo, irritadas, estressadas. Mas, gente, busquem então avaliar as pessoas, mas de uma forma correta, sem preconcepções, sem estereotipar ninguém, mas observando de fato as características certas, como eu já pontuei aqui pra vocês. Então, com o tempo, a Emma acaba se tornando um pouco mais humilde, né, em relação a isso,
em relação a como ela se enxerga diante das pessoas também. Isso é algo fundamental. Eu acho que antes da gente aprender a avaliar o outro, a gente precisa fazer uma grande reflexão e uma autoavaliação para que então a gente consiga discernir quem nós somos, o que nós precisamos aprender ainda, né, com pessoas que são melhores do que nós em determinadas áreas da vida, do desenvolvimento, e para que a gente principalmente tenha um olhar mais humilde em relação aos outros, porque quando a gente olha pra gente, a gente percebe que, nossa, a gente tá muito, muito longe de ser perfeito. A gente tá muito longe de ser, assim, um exemplo, de ser um ideal, sabe? E no início do livro, a Emma meio que acha que ela é, assim, um grande exemplo a ser seguido. Mas conforme o livro vai avançando, ela percebe que, nossa, ela é tão falha quanto qualquer outra pessoa. E isso, eu acredito, é a coisa, assim, mais fundamental da gente entender na nossa vida. A gente precisa buscar um caminho de humildade, um caminho de olhar pra nós, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa falha, reconhecer de quem a gente precisa, né? E aqui eu posso dizer pra vocês, sabe, que a gente não consegue isso em outra pessoa, mas a gente consegue isso em quem é perfeitamente humilde. E eu estou falando, sim, de Jesus Cristo, estou falando, sim, de Deus, porque Ele é o único que é perfeito, nós não somos. Mas Ele estende graça sobre as nossas vidas, se nós nos achegarmos a Ele. E assim é possível a gente aprender esse caminho de humildade. A Jane Austen acreditava nisso, e a Jane Austen imprime isso nas suas histórias. E é por isso que a Emma, assim como as demais personagens da Jane Austen, crescem e se transformam em melhores versões de si mesmas, sabe? E sem nunca precisar perder a sua essência, porque a essência de quem a Emma é não muda, ela continua sendo quem ela é, apenas melhorando, né, adquirindo novas qualidades e enterrando mesmo alguns defeitos, deixando pra lá, sabendo lidar com esses defeitos da forma correta, que é, buscando eliminar esses defeitos da vida dela. E aí eu faço também um destaque a respeito do tema, né, que a Jane Austen não teve medo, né, de imprimir aqui nessa história, que foi dos relacionamentos amorosos e de como é fundamental você avaliar. Se você avaliar as outras pessoas, é extremamente fundamental, principalmente você aí que é solteiro ou solteira, avaliar o tipo de pessoa com quem você quer passar o resto da sua vida, com quem você quer se casar. Isso é algo que aparece muito aqui nessa história, é algo que eu achei incrível, porque eu fico pensando, cara, como que a Jane Austen, que nunca se casou, teve tanta sabedoria pra poder abordar esse assunto de uma forma, nossa, maravilhosa, como ela fez aqui. Ela mostra a importância da gente observar muito bem o caráter de alguém com quem a gente pensa ser aí um possível pretendente. Algo que fica muito, muito claro pra mim nessa história foi que a Jane Austen, mais uma vez, fala sobre a importância de nós sermos racionais nessa área sentimental. A gente não pode simplesmente permitir que os nossos sentimentos, eles alavanquem de uma forma, que a paixão estoure de um jeito que nos faça ficar cegos para a realidade de quem as pessoas são. E além disso, ela ainda traz uma reflexão, sabe, sobre não adianta você casar com qualquer pessoa. Você precisa se casar com alguém com quem você se identifique. Alguém que tenha um nível, eu vou chamar de nível porque eu não consigo encontrar outra palavra pra isso, mas é um nível muito parecido com o seu. Do que eu tô falando? Gente, as pessoas são diferentes, as pessoas têm cabeças diferentes, mentalidades diferentes, formas de viver diferentes, organização de vida diferente, planejamentos diferentes, sonhos diferentes, crenças diferentes, ideais diferentes. Por causa disso, algumas pessoas simplesmente não encaixam, algumas pessoas simplesmente não têm nada a ver e não adianta tentar forçar a barra, sabe? A Emma se depara com isso aqui na história, ela percebe isso, que, não adianta eu tentar forçar a barra com uma coisa que não tem nada a ver. E além do mais, ela percebe quão é importante para ela fazer essa reflexão e para ela identificar o que de fato é essencial, o que ela realmente está procurando em alguém. Ela diz que ela não tá procurando ninguém não, tá? Mas assim, vai ter um ponto aqui da história que eu acho que ela vai começar
a se abrir pra pelo menos cogitar essa possibilidade. Então a Jane Austen deixa isso bem claro e eu concordo com ela. É necessário que quando você busca alguém pra se relacionar, e se relacionar sério, casar com essa pessoa, ter uma vida, construir uma vida com alguém, é fundamental que você observe se vocês possuem uma identificação de caráter, de mentalidade e de maturidade também. Ela se questiona o que será que é indispensável em alguém para que eu me identifique com essa pessoa e para que nós sejamos unidos a ponto de termos condições de nos ajudar mutuamente. Eu achei isso sensacional nesse livro. E um terceiro e último ponto que eu ressalto aqui, né, que eu vejo que aparece bastante também nessa história, é sobre o tema da fofoca. Isso a gente consegue ver em vários dos livros da Jane Austen, porque aparentemente, desde que mundo, é muito comum todo mundo falar sobre a vida de todo mundo e falar o que pensa, falar o que quer e se juntar com fulaninha pra comentar sobre a vida de cicraninho. E, gente, a fofoca aqui nesse livro, às vezes, causa uns estragos que a gente vê que causa também na vida real. E aí a gente vê que, quantas vezes a gente se intromete em coisas que a gente não foi chamada a se intrometer, sabe? E a Emma, nessa missão que ela arrumou pra ela mesma, né, de casamenteira, de arrumar casamento pros outros, já que ela mesma não tá muito afim, ela acaba entrando, né, em redes de fofoquinhas, mas a Emma percebe algo que eu e você precisamos perceber também, que a fofoca, ela alimenta uma imagem das pessoas na nossa cabeça que geralmente não é real. Geralmente não é quem aquela pessoa que está sendo comentada, está sendo citada, é de fato. E isso sempre vai ser ruim, sabe? Vai ser ruim pra você e vai ser ruim pra pessoa, né, que tá sendo aí comentada. E pra quem tá comentando sobre ela também, porque tá sendo criado algo no imaginário aí de todo mundo que é simplesmente irreal. Isso não leva a lugar nenhum. E uma coisa sempre puxa a outra, né? A fofoca, você falar sobre a vida de alguém, acaba fazendo com que você queira se intrometer na vida dessa pessoa. A Emma vai aprender, viu? Vai aprender a duras penas que é melhor você não se meter onde você não foi chamado. E que existe uma grande diferença entre dar conselhos e buscar ser prestativa, né, de tentar manipular as pessoas, aquilo que você acha que deveria acontecer. Então, cuidado. A gente precisa sempre estar de olhos bem abertos e tomar cuidado com isso, porque é algo que às vezes a gente vai fazendo e nem percebe tanto. Aqui, a Emma percebeu e serve de alerta pra mim e pra você. No mais, gente, eu digo que esse é um livro divertido. Eu acredito que é o livro mais cômico que a Jane Austen escreveu. Ele é muito legal, tem muitas sacadas interessantes aqui e comentários, assim, sabe, mesmo dos personagens, coisas que vão acontecendo, que deixam o livro leve e divertido, mas que nem por isso deixa de ser substancial, como eu tentei pelo menos detalhar aqui nessa resenha pra você. Meu livro favorito da Jane Austen continua sendo Orgulho e Preconceito, mas ainda assim eu indico aqui, né, pra vocês a leitura de Emma. Caso você ainda não tenha conhecido essa obra, eu acredito que vale super a pena dar uma chance pra essa história. E, gente, me contem aí nos comentários se você já leu esse livro, o que é que você achou, se você gostou, se não gostou. Se você já leu algum outro livro da Jane Austen, eu tô devendo aqui pra vocês uma resenha ainda de Orgulho e Preconceito. Agora só tá faltando resenha dele pra gente fechar os romances, né, as resenhas de romances da Jane Austen aqui nesse canal. Dos demais eu já li e já fiz as resenhas, mas eu vou continuar devendo porque a resenha de Orgulho e Preconceito eu só vou fazer quando eu reler o livro. Por enquanto eu não tenho aí nenhuma previsão de quando isso vai acontecer. Mas calma, porque a hora dele vai chegar, afinal eu acredito que é o meu livro favorito até agora da vida. Então se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você, deixa o seu like. O link de compra desse livro nessa edição aqui, que eu gosto bastante, embora ela seja uma edição simples, né, que não tem orelhas, mas ela tem folha amarelada, é da Penguin, tem comentários aqui riquíssimos, né, a nota dos tradutores, de prefácio, introdução e tal. É muito interessante de ler, então se você está procurando aí uma boa edição, essa é uma excelente edição e eu tô deixando o link de compra aqui embaixo, comprando por meio dos links aqui ou por meio do meu link geral da Amazon, assim, qualquer coisa, mesmo que não seja esse livro, mas pode ser qualquer coisa lá no site da Amazon, você colabora e incentiva este canal a continuar aqui produzindo conteúdo sem pagar nada mais por isso. A gente se encontra então, pessoal, num próximo vídeo. Beijo grande pra vocês, tchau, tchau!